aula. Daí ele viu a foto da senhora. Eu quero saber o que ele falou desse professor. Ele falou que gosta muito dessas aulas. Olha aí. Dos seus conteúdos, como o senhor explica. Porque eu ouvi um feedback um pouco diferente de outros alunos aí. Um aluno falou para um colega meu, outro professor falou que eu era meio dela seca. Eu acho que eu sou mesmo, né? Não posso dizer que não sou. Mas era um aluno que nem vinha à aula, né? Então, também irrelevante a avaliação dele. Agora, a galera que está vindo à aula, né? Que contribui, que colabora, dá um feedback assim bacana para a gente, é lógico que a gente vai reconduzir, vai fazer ajustes, né? Como eu disse para você na abertura, o professor não sabe tudo, né? O professor não é dono da verdade. Aí, se um aluno desse participativo, né, que faz os trabalhos, ele fala, professor, não está legal não tal coisa, aí dá aquele start, né, aquele estalo, para a gente reconduzir a nossa dinâmica. Agora, o cara que não vem à aula, não participa, ainda fala que eu sou gala seca, aí eu não sei quem é mais, só é ele ou sou eu. Né? Professor. Diga lá, José Vinícius. Perguntava para ele onde foi que tu jogou, meu camarada. Perguntava logo assim. Se tivesse o currículo igual o seu, a sua experiência, sua metodologia de aula, eu ficaria calado. Obrigado, mano. Acho que isso foi um elogio, né? Com certeza. Vamos lá, galera. Deixei algumas tarefas para vocês aí e já posições de fala, né? Na ordem, na sequência aí. Antes de eu mostrar aqui, só para a gente resgatar, lembra onde nós paramos na aula passada? Ainda tem alguns colegas para apresentarem, não é? Uma experiência? Isso, tem vários, né? Até porque, José Vinícius, todo mundo tem coisa nova para apresentar, eu tenho certeza. Até porque eu pedi na aula passada uma classificação específica, que ninguém falou ainda sobre ela, né? Que está lá na apostila. Era aí que eu queria que vocês lembrassem. Alguém conseguiu fazer essa classificação? Sim, professor. Eu consegui classificar a minha hoje. Só um momento. Muito importante aqui em casa, tá, pessoal? Minha filha recebeu uma encomenda muito esperada do AliExpress, aí ela tá abrindo agora. Meses de espera. Pois sim. Já mostro para vocês, fiquem mais curiosos aí. Então, eu pedi que fizesse uma classificação, né? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês o nosso papo. Tá tirando uma de blogueirinha ali, mostrando recebidos, o unboxing. Faz o unboxing aí, não é? Tá fazendo? Pois sim, vamos lá. Pessoal, sempre vai ter alguma coisa nova, toda semana. Se você não está mexendo no seu... Pode tirar. Se você não está mexendo na sua pesquisa, muito provavelmente porque você estacionou no momento e está esperando novos comandos. Mas toda semana está tendo novos comandos, então não deveria estar estacionado. Tá? A primeira vez que a gente veio falar, alguns colegas trouxeram várias experiências diferentes, pegamos boas práticas desses colegas e tentamos modelar, remodelar e aumentar o objetivo e a objetividade do nosso experimento. Então, fazer isso é muito importante. Tá? Saber que tem um passo a passo a ser feito, que tem uma progressão sucessiva aí que acontece. E eu pedi na aula passada para vocês aprimorarem, né? Utilizarem ferramentas, utilizarem
instrumentos e descrever a utilização desses instrumentos. Então, se você fez uma contagem de carro e contou com palitinho, né, teve gente que fez diferente, fez uma filmagem, né, e na filmagem você pode voltar, pode passar mais devagar, né, para não perder os dados. Lembra sobre o Missing Data que a gente discutiu? Então, tem várias fórmulas aí da gente melhorar a nossa contagem. Eu preciso fazer isso, professor, já que eu estou satisfeito com o meu experimento? Não. Você não precisa refazer essa parte, né? Mas você vai precisar descrever bastante como você fez, tá? E na aula passada eu deixei aí um comando. Não precisaria refazer a atividade, mas eu quero ouvir pelo espaço de fala de vocês, que está aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu aumentar isso aqui. Isso aqui são os prints das aulas anteriores, né? Só para ver quem já falou. José Vinícius já falou, né? O Jamerson pulou a vez. Márcio Lua falou. Caroline Silva falou? Não, eu não vi na aula passada. A Hanna Costa falou? Falei, professor. Falou, né? Eric Neri, Professor, diga. o Eric acabou se acidentando. Ele até avisou no grupo. Ele está se recuperando e hoje não vai poder participar da aula. Puxa vida. Dentro de trânsito foi? Creio que sim. Não me lembro no grupo, ele explicou. Puxa vida. Tomara que ele não esteja mal. Não, ele está se recuperando aos poucos, ele. Falei para não tá vocês que tão... meu pai estava doente, né? Covid. Era suspeita de Covid, né? Mas na verdade quase bate capolé, quase ele morre, ficou muito fraquinho. Graças a Deus ele estabilizou na quinta-feira ele estabilizou. Então foi assim uma guerra. De segunda a quarta-feira foi uma guerra para a gente conseguir atendimento para ele, para conseguir nível de oxigênio, reabastecer oxigênio, foi sempre uma guerra, cara. Mas ainda bem que ele está estável, voltou a trabalhar na quinta, e quando ele trabalha ele fica muito mais tranquilo, quando ele não consegue trabalhar ele fica maluco. Então, melhoras aí pro Eric. A Keliane falou, Keliane? Ainda não, professor. Então pronto, achamos a Felizarda para começar a falar hoje. Hoje a Keliane está em condições? Keliane fez o seu trabalho? Conseguiu avançar? Eu fiz as anotações de como eu fiz a contagem. Isso. E depois você fez a classificação aí das variáveis, conforme a apostila? Não, a classificação eu não fiz. Tá, então a gente vai ouvir um pouquinho do que você fez, tá? E logo depois já quero ouvir um colega que tenha feito. Só vou saber se alguém fez aqui, depois da Keliane, era a Gabriela Pereira. Gabriela, tá aí? Estou, professor. Fez trabalho? Fez a classificação, Gabriela, conforme a apostila? Fiz. Fez? Conforme a apostila, não. Eu não apresentei na aula passada, acho que faz um tempão que eu não apresento. Eu até mudei meu tipo de trabalho. Estou falando para vocês têm que agregar o avanço que a gente está trazendo na disciplina, tá? Por exemplo, na aula passada eu pedi para fazer a classificação das variáveis conforme o que está lá no item da apostila a partir da página 27. Vamos ver o que está na página 27. Vem aqui, ó, variáveis estatísticas. Na página 27, né? Variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Variáveis qualitativas podem ser subdivididas ou classificadas em valores nominais ou ordinais. Facinho essa classificação. E nas variáveis quantitativas a gente pode dizer se elas são contínuas ou se elas são discretas. Então é só para fazer essa classificação no que a gente está contando, tá? Mas vamos ouvir as duas colegas aí, depois a gente interage com... Deixa eu ver o terceiro colega, deixa eu ver se o terceiro colega fez. É o Lucas Vasconcelos. O Lucas está na aula aí, Lucas? Lucas Vasconcelos. Não, a Caroline falou que Gabriela, a Keliane... pulou a Caroline porque ela não estava na aula, né? Caroline, tu está aí hoje na aula? Sim. Sim.
Você fez aí essa classificação conforme a apostila? Não, porque eu não vi na aula passada, eu não sabia. E eu também não coloquei aula no YouTube, né? Pessoal, depois que eu colocar aula no YouTube, não vai ter mais dessa de não vir na aula passada, eu não sabia, tá? E assim que a gente terminar a aula, eu vou colocar lá. Se você não veio a aula, você tem, por obrigação, antes da próxima aula, passar pela aula anterior, para não ficar voando mesmo, né? Mas eu quero ouvir, então. Vamos lá, as três, então, na ordem. A Caroline primeiro, Ok. depois Eu da fiz. Caroline, a Kátia. Peraí, deixa eu me perder aqui. Depois da Caroline, vem a Gabriela e depois o Lucas. Ainda tem a Keliane, né? Então, a Caroline, Keliane e a Gabriela. Tá? Vai nessa ordem aí. Ok. Quero ouvir um pouquinho do teu experimento. Tá, eu fiz a contagem de carros no horário de, acho que foi 11 horas. E eu fiz contagem com papel A4, fui fazendo palitinho na página. E eu contei 20 minutos, porque aqui onde eu moro é muito movimentado. E passaram ao total 132 carros. Em primeiro foi o branco, que passaram 53 carros. Em segundo foi o cinza, que passaram 37 carros. Em terceiro foi o preto, 21 carros. Em quarto foi o vermelho, 16 carros. E por último o azul, 5 carros. Só repassando, você fez com anotação de palitinhos, foi isso? Tipo no papel. Eu fui colocando um risco assim, cada vez que passava um carro, vermelho, branco, preto ou prateado. Tá, e depois que você fez essas anotações, antes de fazer essas anotações, você preparou uma planilha, uma lista? Sim, coloquei aqui no computador, no Não, notebook. não, antes. Não, antes não. Não. Entendi. Contigo. Esta aqui. A galera que é curiosa, né? Não dá bem para ver o que é, galera. Alguém sabe que instrumento é esse aqui? Um arco e flecha? É isso aí, garoto. É o arco. O flash ainda não está aqui. Esse é o arco. Pegou o arco da minha filha, tão esperado. Vamos. Quando ele fala instrumento musical, quem diria que isso? É um instrumento de guerra, cara. Não deixa de ser um instrumento. Eu pensei que ela fosse ninja, professor. Eu também, quando ele falou instrumento, eu só gravei o musical. Aí eu fiquei, isso não é musical. Tem uma corda, né, galera? Mas não é musical. Pois é. Eu e a minha filha, nós somos praticantes de arco e flecha, tá? Inclusive, alunos egressos da Unifap aí que tomam conta lá da arqueria. Quiron Arqueria, não sei se vocês já ouviram falar. Verdade de participar. Show de bola. E depois, olha, quem quiser saber um pouquinho mais da arqueria, eu de vez em quando publico as coisinhas lá, @Rodson Juarez, lá na minha rede social. Tá? Não tem, assim, eu sou só praticante, sou só aluno. A minha filha que é instrutora, e tem os outros professores lá que são jovens também, mas excepcionais instrutores, muito bons mesmo, por isso que eu estou por lá com eles. Fica a dica aí, ó. Quem quiser espairecer aí, fazer uma coisa diferente, oriente. É muito legal. Pois sim, obrigado aí, Caroline, pela tua experiência. Pessoal, veja só, a experiência que ela trouxe, ela é bem parecida com as primeiras, né? Tá errado, tá ruim? Não, não tá errado nem ruim. Né? Mas já tinha dado chance, por exemplo, Caroline, de você aprimorar, trazer pra gente uma historinha diferente. Olha, eu fiz assim, e aí eu escutei a história do fulano de tal e preferi fazer de outro jeito e fiz assado. Né? Por que isso? Para a gente ir aprimorando. A gente não precisa esperar o final da disciplina para fazer novamente esse trabalho recontando o carro. Até porque a gente vai para uma etapa importante para a próxima aula, que é a apresentação desse trabalho. Né? A organização dos dados e a apresentação dos dados. Tem gente que já avançou nesse sentido. Tá? Depois que tu fizeste isso, Carolina, colocaste para o computador, certo? Sim. Usaste que programa no computador? Eu usei o Word mesmo. O Word, né? Fez uma lista, colocou esse resumo que você acabou de falar para a gente, né? Sim.
Pessoal, é importante já começarem a fazer isso, que a Carolina falou, tá? Organizar um formato de apresentação desses dados, de apresentação do trabalho de vocês, porque vai ter um momento que vocês vão entregar esse trabalho, tá? E ele vai ser avaliado. Não se preocupem que a gente vai ajustar os critérios de avaliação, ainda não está no ponto de ser entregue, então não se preocupe em entregar, enviar, ainda não está no momento, tá? Isso, olha, a Mariane já colocou lá o Instagram da Kiron Arqueria. Obrigado aí pelo help. Eu não sei quem é o último ainda, mas eu sei quem é o próximo. O próximo é a Kiliane. Fale lá, Kiliane, pra gente. Conta aí tua história. Boa tarde, pessoal, professor. Boa tarde. Minha pesquisa, eu fiquei na frente de casa no dia 24/4, às 16 horas, e eu fiz essa experiência por 30 minutos, porque eu não tinha muita disponibilidade de tempo. Aí eu fiquei até às 18h30. Para essa realização dessa pesquisa, eu utilizei pipoca e 2 recipientes. Em um recipiente estava pipoca e na outra eu colocava conforme os carros iam passando. Aí eu observei que a rua aqui de casa é tranquila. Eu estava observando ela durante a semana. Aí então o que eu fiz? Eu vou escolher um final de semana que eu acho que a rua vai estar mais movimentada. Realmente estava bem mais movimentada. Só que essa maior movimentação era de pessoas a pé, de bicicleta e de moto. Não tem tanta movimentação de carro. Uhum. Aí, no total, eu contei 18 carros. Eu só não separei por cores, nem por placa, só contei mesmo. Aí, conforme passava o carro, eu colocava uma pipoca em outro recipiente. Aí, quando foi no final da experiência, eu contei todos e deu no total 18 carros. Aí eu também peguei um caderno e fiz anotação no caderno. Aí fiquei sentada na calçada aqui de casa, observando os carros passarem. Aí Beleza, eu também Kiliane. para o Word essas anotações. Usaste o quê? O Word. O Word, né? Para colocar anotação Sim, digitalizada. eu fiz no caderno e depois passei para o Word. Entendi. Beleza, obrigado aí por ter compartilhado a tua história. Ela trouxe uma inovação pra gente, né? Contar carros com pipoca, né? Agora seria bem legal se ela tivesse feito, por exemplo, uma separação por cores, aí ela teria facinho também, só colocar recipientes com cores diferentes, né? Que associassem a cor do carro. Isso até facilita a contagem, tá? Porque normalmente quando a gente tem escrita uma lista e não tem uma referência de cor, a gente precisa ler, decodificar aquela cor para poder fazer a compreensão e a boa classificação. Então é normal, pessoal, que eu vou até pedir que vocês procurem lá no meu Instagram o que eu vou falar agora, bem importante. A Keliane trouxe um gancho de memória que eu tinha passado batido já. E a gente vai falar exclusivamente agora, porque vamos falar sobre a classificação das variáveis. Mas lá no meu Instagram tem uma postagem que eu dou nome para uma coisa que evidentemente não é aquela coisa. Eu quero que vocês procurem lá. Está na imagem, não precisa ler a descrição da imagem, está na imagem, tá? É como se eu, por exemplo, fizesse uma preparação para a pesquisa da Keliane aí e pegasse um pote branco e escrevesse nele azul. Aí quando um carro azul passasse, eu ia colocar nesse pote. E aí eu pegasse um pote preto e escrevesse no pote preto vermelho. E aí, quando passasse um carro vermelho, eu deveria usar esse pote. Normal que durante o experimento, dependendo da frequência, no caso dela, 30 minutos, somente 18 carros, então ela ia ter chance de ficar pensando em onde colocar. Mas teve colegas aí que teve uma frequência muito mais alta por conta da natureza lá do fluxo. Então, se tivesse uma frequência muito alta, muito provavelmente ele ia se embananar nessa hora, né? Que ele ia pegar, passou um carro vermelho, ia pegar o carro vermelho e ia colocar na lata vermelha que estava escrito branco, por exemplo. E aí ela ia começar a reclassificar durante o experimento. Então, normalmente, para orientar, para facilitar, parece aquela questão mais lúdica, é feito para criança, né? Mas o pesquisador em campo, ele precisa estar treinado, muito bem treinado, para não ficar avaliando, classificando, julgando os critérios, simplesmente classificando conforme o treinamento que ele já teve. Então fica muito mais fácil, muito mais lógico você ter um pote amarelo para colocar uma pipoca quando passar um carro amarelo, por exemplo, né? Então você ter... Professor, não usa aí pipoca nem pote. Faz um Excel, uma lista, e aí você
faz uma bolinha colorida com aquela cor. Escreveu amarelo, faz uma bolinha amarela ao lado. Verde, uma bolinha verde ao lado. Né? Preto, uma bolinha preta ao lado. Branco, uma bolinha branca ao lado. Para quê? Para você ter uma associação mais imediata com a verificação sensorial que você está tendo. Qual é a verificação sensorial? Cor. Você precisa ter a identificação pela visão. Então, seria muito difícil colocar, por exemplo, alguém portador de necessidades especiais, cego, baixa visão, para fazer esse experimento. Está utilizando um critério que passa pelo filtro sensorial visão. Se eu não tenho visão, se eu tenho baixa visão, vou ter dificuldade em realizar esse experimento. Mas muito provavelmente, alguém com baixa visão ou cego, por exemplo, poderia render muito mais na questão aromática. Né? Vamos ver as notas. Esse perfume tem notas de que tipo de aroma? Aí, um mística, não sei das quantas. Eu não sei o nome de cheiro, tá, pessoal? Mas almiscarado, cetinado, cítrico, doce. Aí o cara ia fazendo essas classificações e ia trazendo. Muito provavelmente, alguém que tem baixa visão desenvolve um outro canal sensorial. Normalmente está associado à visão ou ao tato. Por exemplo, se me colocar, eu posso até entender a mecânica do Braille, mas quando eu passar os dedos, a ponta dos dedos, para tentar ler um livro em Braille ou um texto em Braille, muito provavelmente eu teria muita dificuldade, porque eu não tenho o tato muito bem desenvolvido, enquanto que o cérebro precisa ler em Braille, ele desenvolve o tato. Né? A sensação tátil dele é muito mais disponível e muito mais codificada no cérebro. Então, eu estou utilizando um canal sensorial, que é a visão, para poder fazer isso. Então, vamos priorizar, quando a gente utilizar a visão, vamos priorizar esse canal de comunicação. Vou usar esse canal sensorial? Então, vamos colocar uma dica visual também, né, no ladinho do nome. Ou então, com a letra daquela cor. Agora, cuidado com os contrastes, né? Que às vezes um amarelo no contraste no fundo branco, por exemplo, quase não dá para ler. Aí você coloca o amarelo no contraste de fundo preto, fica bem evidente para ler, mas aí você vai confundir a classificação do carro, do preto com o amarelo, por exemplo. Então, para você evitar esse problema de nominação, quando você dá o nome à categoria, qual é a categoria que nós vamos usar agora? É você dar nome para a categoria. Vamos usar cores, amarelo, vermelho, azul, branco. Então, quando eu vou fazer isso, você conseguir colocar uma dica visual também no nome, fica muito bom e fica muito fácil de você orientar a pesquisa. Mas lá no meu Instagram eu fiz uma postagem que tem um objeto e nesse objeto está escrito outro nome. Né? E foi uma reflexão que eu fiz quando eu estava estudando a filosofia de Nietzsche, né? A reflexão de Nietzsche. Nietzsche fala que o homem tem um fetiche de verdade, né? Uma vontade de dominar o objeto, de dominar a realidade pela sua fala. E até essa percepção de realidade para Nietzsche também ela é uma construção e não essencialmente um substantivo, uma coisa que exista, como se a verdade existisse. Ele fala que a verdade não existe, que existe é uma percepção da verdade, aquilo que a gente constrói da verdade, é muito interessante. E ele fala sobre a gente dar nome às coisas. Então, pelo raciocínio lógico, pela nominação, o homem exerce esse fetiche de dominação. Né? Eu achei bem legal. E você olhar para uma coisa e falar que aquilo é o que não é, né? Até que ponto a gente consegue convencer uma pessoa disso, né, de que você está falando a verdade, que você está falando tem conexão. Então, em algum grau, né, muito reduzido, mas em algum grau, a nominação das categorias é muito importante também. Tá? Então, como é que a gente vai nominar essas categorias? Que nome a gente vai dar para elas? Como a gente vai chamá-las? Como a gente vai construí-las? Tá? Isso também é muito relevante. Tá? Então, posso fazer essa dica visual aí, associar a cor à grafia do nome que eu vou fazer o controle? Posso. Eu vou orientar os colegas que fizeram o exercício preliminar lá há 3 semanas, 4 semanas atrás, que já comecem a revisitar esse experimento e tentem melhorar o experimento. O colega Kiliane falou agora há pouco que não consegue, tem pouca disponibilidade de tempo. Nessa circunstância, Kiliane, tu pode adaptar o teu exercício para uma outra coisa que não leve tanto tempo. Por exemplo, você pode contar os MMs que eu sugeri, né? Já que você não pode sentar na frente da sua casa e ficar muito tempo lá, ou meia hora, ou 1 hora, né? Então faz outra coisa, faz uma coisa que em 5 minutinhos você termina.
né? Um outro formato de experimento. Você vai contar para a gente, mas eu já quero que você se organize. Já não vai fazer uma coisa muito preliminar. Por quê? Esse segundo experimento, essa adaptação, já é uma melhoria. E o que a gente vai usar de base para melhoria? A experiência dos colegas. O que os colegas utilizaram como experimento? Olha, por exemplo, a Eliane trouxe uma coisa nova aí. Ela contava com, pode ser com bolinha, pode ser com palito de fósforo, pode ser com pipoca ou com milho, né, ou com um grão de feijão. Né, você pode fazer um ajuste, né, nessa metodologia aí, contando, né, os itens. Ela achou interessante contar dessa forma, muito provavelmente porque ela estava com isso à disposição. Né, não precisou fazer uma série de elaborações antes de ir para o campo. Isso também é natural, tá? Mais uma vez, o que John Maxwell fala sobre sonhos grandes, né? Alguém lembra? Eu já falei na sala? O William, que veio para a aula com o espírito empreendedor, fala aí, William. É que vocês já estão correndo para o Google, né, para saber o que o John Maxwell falou. Aí no link, olha, sonhe grande, aí no chat, sonhe grande, comece pequeno e cresça rápido. Na pesquisa, pode ser que a gente faça isso também, o William me orientando esse semestre, galera, em TCC1, a gente não fez uma reunião, né, William? Vamos marcar, a gente precisa fazer, porque o tempo urge, né, já está acabando. Sonhe grande, comece pequeno e cresça rápido. Às vezes a gente não tem todas as ferramentas, ou a melhor ferramenta que a gente conhece, ou que a gente tem notícia para fazer uma determinada pesquisa. Então a gente vai fazer a pesquisa com o que a gente tem. Isso não seja traduzido por desleixo, tá? Não seja reconhecido como um desleixo. Vamos fazer de qualquer jeito. Não. Vamos fazer da melhor forma que nós temos condições de fazer. Tá? Se nós só temos esses instrumentos, vamos utilizar esses instrumentos. Não adianta ficar esperando o Ultra Mega Blaster das galáxias chegar, senão a gente acaba não fazendo a pesquisa. Tá? Então, às vezes, fazer uma boa adaptação na ferramenta que você tem pode te colocar num patamar de confiança muito melhor em relação aos teus dados. Tá? Por que eu estou pedindo, então, para o pessoal que fez preliminar melhore? Porque a gente já tem exemplos de sala de aula que pode ser melhorado, instrumentos utilizados, mecanismos, tecnologia. Quando eu falo tecnologia, não estou falando de informática, não, tá? Forma de fazer. A Keliane falou uma tecnologia específica, e contagem com objetos numéricos, né? Eu vou colocando de um pote para o outro, quantos ficarem no outro pote, que foi a minha contagem. Né? Então, posso fazer isso? Posso. Agora, e se a Keliane errou o pote, por exemplo? Né? Vamos lá, em vez dela colocar dentro do pote a pipoca lá, quando o carro passou, ela põe fora e não percebeu. A gente pode considerar isso um missing data também, porque foi um carro que passou, ou seja, o dado estava disponível e ela não fez o registro. Quando era o registro dela, colocar dentro do pote. E ela colocou fora. Né? Então, isso pode acontecer. Dependendo do grau de controle que a pessoa queira ter sobre o experimento e do grau de toque que ela tenha também, ela pode conferir quantas pipocas tinham no início e quantas pipocas ficaram no final, depois de transferir para o pote da contagem de carros. E aí ela vai ter uma espécie de controle, né, entre o que ela está conferindo e o pote inicial, que seria o pote de recipiente inicial de pipocas. Então isso também pode acontecer. Lógico, eu não estou falando para vocês contarem a pipoca inteira lá do pote para poder fazer a contagem do pote secundário, né? Como se eu fizesse, vamos lá, vou estourar essas pipocas aqui, agora eu vou contar todas elas. Vamos lá, mais de 500 pipocas para contar 18 carros, não é coerente, né? Então, separa num pote lá 50 pipoquinhas e pode distribuir teu experimento dentre essas 50 pipoquinhas, por exemplo. É sim, professor, coerente, porque a gente vai comendo, enquanto não passa carro, vai comendo as que estão sobrando. Vai comendo o experimento, né? Aí depois Isso. não conta de nada. Não, deixa só umas pipocas restantes. Então, cuidado com a tentação. Igual o pessoal que brincou com o MM também, né? O pessoal contou uma vez, quando viu, comeu, não deu para contar de novo. Né? Já tinha passado, já tinha saneado sua vontade de comer o doce. Então, tentem fazer isso, tá? Melhorar para as pessoas que estão com o primeiro experimento, ainda muito incipiente, sem uso de instrumento,
e que pode melhorar, é o caso das duas que apresentaram hoje, poderiam já ter melhorado, melhorem, tá? Para a próxima aula eu já quero ver isso mais estruturado, tá bom? Mas pode começar de qualquer ponto? Pode começar do ponto que você tem da melhor forma possível, tá? E aí, no caso de experimentos sucessivos, você vai melhorando até chegar perto do ótimo, tá? Até chegar perto do seu excelente. Vamos ver quem é o próximo. Depois da Keliane, combinei que era a Gabriela. Fala aí, Gabriela. Conta pra gente o teu experimento. Peraí, professor, só pegar o carregador do meu celular. Só um minuto. Ok. Depois da Gabriela, o Lucas não está na aula hoje, né? A Betânia tá por aí? Minha Betânia. O Alisson. Tô aqui, professor. Isso, o Alisson tá aí. Alisson, tu conseguiu fazer a classificação conforme a apostila? Sim, eu li a apostila e... Na verdade, eu tinha feito, né? Mas eu li a apostila para ter certeza do que eu fiz e estava certo. Ah, show de bola. Fez aquela Aí classificação eu acho que tá nas certo. variáveis, né? Sim, isso. Show de bola. Betânia está em consulta no médico. Ok. Posso apresentar, professor? Deixa eu ver se a Gabriela já voltou. Já voltou, Gabriela? Já voltei. Já, deixa ela falar logo um pouquinho do experimento dela. Logo depois dela, Bom. você, tá? Fale lá, Gabriela, como foi o teu Tá experimento? ok, tá certo. Bom, eu comecei. O meu experimento de início foi contar quantas pessoas andavam sem máscara. Caminhavam sem máscara em torno do aeroporto. Só que, como é porque eu deixava minha mãe de manhã lá, aí a minha mãe ficava conferindo, entendeu? Aí, como eu parei de deixar minha mãe lá, então meu experimento parou. Porque eu parei de deixar ela. Aí eu mudei, eu não sei se vale, mas eu fiquei conferindo, eu conferi o Uno, que eu tenho vários Unos em casa. Porque eu ganhei vários Unos de presente, porque como eu gosto muito de Uno, todo mundo me deu Uno de presente. Aí com isso eu fiquei, será se todas as peças são iguais, se vem a mesma quantidade, essas coisas, né? Não. Uno, o jogo. Fiat Uno, eu queria ganhar Fiat Uno, né? Eu tô feliz. E por isso eu conferi, né? As quantidades. E cadê aqui? Deixa eu pegar aqui no meu celular, que eu tô no trabalho, então meu caderno ficou em casa. Aí eu consegui, né? Chegar ao total que vem dizendo na caixinha que tem 114 cartas, e todos, né? Porque no caso eu tinha um mais usado, um que tava lacrado e um mais ou menos. Aí eu tenho um total de cartas, 114 cartas. Aí tem aquelas cartas coringas. Não sei se vocês sabem, se alguém não joga Uno, vai ser complicado, né? Mas tem a coringa mais 4, tem 4 unidades. A coringa, que é só em branco, né? Que tu tem que escolher a cor, tem 4 unidades também. A coringa de trocar as mãos tem uma unidade só. E a coringa branca, para personalizar, tem 3 unidades, que é aquela que tu pode fazer a regra, né? Aí tem a carta de regras do jogo, vem 2 unidades. E a mais 2 tem 8 unidades. E carta stop também tem 8 unidades. A reverso tem 8 unidades. E as demais, né, que são as de números, cada uma tem 8 unidades. Do número 1 ao número 9 tem 8 unidades. Só o número 0 que tem 4 unidades. Uma de cada cor. E as que tem 8 são 2 cores de cada. Entendeu? E são as cores... Deixa eu pegar as cores aqui. São as cores verde, amarela, vermelha e azul. As que são de 8 são 2 verdes, 2 amarelas, 2 vermelhas e 2 azuis.
e acho que são e a única que é a 0, que é de 4, né? É uma de cada um. E todos que eu fiz, eu tenho 6 unos em casa. E todos que eu fiz têm a mesma quantidade e bate tudo certinho. Pense na pessoa desconfiada, vai conferir se realmente vem todos os achados do uno dela, né? Obrigado, Gabriela. Pessoal, esse também é um experimento coletivo, também é passivo de contagem, como ela fez. Mas já tem um pressuposto, que é um controle dado pelo fabricante, pelo vendedor, e vem aquela quantidade. Ela fez uma conferência. Vai que viesse diferente, ela ia perceber essa diferença, né? Então, também é válido. Mesmo que a gente já tenha aquela expectativa de ter a quantidade adequada, então de ter uma quantidade prévia, né, ou previamente definida, você pode fazer a contagem sim também, tá? Obrigado pela tua experiência. Depois eu quero ver a experiência de vocês relatada com o método, como vocês separaram, como que vocês contaram, tá? Professor, eu tenho uma imagem de como eu fiz. Pode compartilhar com a gente, ou então pode colocar no trabalho, tá? Na hora certa. Eu posso compartilhar? Não dá para compartilhar a tela pelo celular. Tudo bem. Mas aí na hora adequada você vai colocar isso no seu trabalho, tá bom? Tá certo, obrigada. Então, pessoal, assim, tem uma colega que ficou de falar sobre a contagem das máscaras no mercantil, né? Eu acho que ela vai ter espaço de fala daqui a pouquinho. Quero ouvir agora o Alisson, né? Aqui, professor. Fale lá, Alisson. Então, conta pra gente como foi teu experimento até aqui e tenta classificar, conforme a apostila, as tuas variáveis, tá? Vamos lá. Fica à vontade. Primeiro, antes de apresentar, né, eu vou explicar o que me provocou a fazer esse experimento, né? O senhor falou que tinha que ser algo que se provoque. O senhor deu o exemplo do DMM, do carro, né? Mas eu me senti provocado a testar algo mais a fundo, que foi uma contagem, né, de tempo, de uma qualitativa, um pouco quantitativa também. E nela eu fui vendo, né, que provocou primeiro a questão do fabricante, né? Que meu objeto de estudo é uma impressora, que é quanto essa impressora consegue imprimir de papel, os papéis, assim, na qualidade que indica, né? E o fabricante diz, né, que é 44 por minuto, 44 folhas, veja bem, 44 folhas por minuto, e eu fiz os cálculos lá, né, e dá menos de 0,7 milésimos, assim, para sair uma folha, basicamente, que consegue imprimir 44 folhas. O senhor está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, pode continuar. Tá. Aí vou apresentar agora o que eu fiz, né, como foi a divisão e como eu comecei, né, de início, que essas 3 semanas eu vim fazendo, desde o início da apresentação que o senhor colocou, né, eu vim fazendo esse teste, né, que foi adicionando as coisas e o que deveria ser feito, o que deveria ser incrementado e quais dados eu deveria inserir, em que ordem, fatores. Aí só um momento, professor, que eu estou tentando apresentar aqui. Okay. Tá aparecendo alguma coisa para o senhor aí? Ainda não. Tá começando aqui. Dá para ver agora. Aí eu comecei aqui de uma forma bem simples, né? Que foi pelo tipo de papel. Eu usei 2 papéis para testar meu objeto de estudo. E eu dividi por gramatura e qualidade, onde eu ia ter um tempo de impressão e uma quantidade de folhas por minuto. E o que eu usei para folha teste, né, para como assim, um objeto que fosse alterar essa condição. Tá aparecendo para o senhor aí, professor? Tá sim. Uma planilha de Excel, né? Eu usei uma folha, né, que fiz um trabalho e continha 400 palavras e mais os caracteres e o espaço, né? Então, eu comecei pelo papel comum, aí eu tentei 2 qualidades, papel comum, 70 gramas, eu testei 2 qualidades, que foram rascunho e padrão, aí eu tive esses 2 números, que é
uma folha demorou 4 segundos para imprimir, com 400 palavras em rascunho. E no padrão demorou 11 segundos, as mesmas 400 palavras. Então, eu conseguiria imprimir 15 folhas por minuto no padrão, na qualidade rascunho, do papel 70 gramas comum. Na qualidade padrão, eu conseguiria 11. Aí seria 5 folhas em 11 segundos, né? Como demora 5 folhas, 5,4. Aí eu já alterei já a gramatura, que é como você falou, né? Que talvez é um dado que não afere aqui nessa questão, porque eu usei o mesmo tipo de impressão, que é o mais adequado, seria o papel grosso acima de 150 gramas de gramatura por metro quadrado aqui. Aí eu usei o mesmo tipo de impressão para todos, né? Eu estabeleci um padrão, assim, por assim dizer. Não coloquei o que vem padrão da impressora, que é o papel simples. Aí acabou que deu o mesmo resultado, ou seja, é um valor que não alterou a coisa, porque o papel era comum. Ainda era comum, mas só que ele era muito mais grosso. Mais do dobro, né? Então, o meu outro tipo de papel foi o fotográfico. Aí aqui, só em rascunho, já veio 1 minuto e 6 segundos. Daria menos de um papel por minuto. Tá? Aí foi só na primeira semana isso aqui, professor. Que eu fiz mais ou menos. Depois eu estabeleci, né, na segunda semana o senhor falou sobre amostra e população. Então, eu expandi essa minha coisa, né? Além de aplicar as fórmulas na questão do tempo, eu usei a quantidade, estabeleci uma quantidade e apliquei uma outra fórmula, o tempo de impressão vezes a quantidade dividido por 60, que é o minuto. Aí eu tenho o tempo total em minutos aqui. Calma aí que tá carregando. Ih, bugou. Tá Aqui parada a tela, né? Não, tá parada a tela. Mas... Eu dei um zoom. Aí, ó. Agora. Aqui, né? O tempo total, olha. A quantidade eu estabeleci como a quantidade mínima que a gente consegue comprar desse papel. No caso do papel como 150 gramas, a gente consegue a quantidade mínima de 100. Um pacote com 100 já é muito barato, significativamente barato e é possível de teste. Mas eu não testei, né? Eu só estabeleci uma meta assim, com todos os dados que foram me apresentados, eu consegui fazer um cálculo para ver a quantidade e confirmei esse cálculo também. Não de forma observando, é claro. Então, aqui do papel, eu conseguiria, para 100 folhas, eu conseguiria 6 minutos. Imprimir em 6 minutos. Em 18 minutos. Aqui, para 100 folhas na qualidade padrão. Em rascunho, eu conseguiria em 6 minutos. Aí aqui, a quantidade mínima já muda para o papel 180 gramas. Você não consegue achar de 100, por exemplo. E nem de 20. É mais comum você achar de 50. Então, aqui já vai dar um valor diferente, né? Mas não que afere, né? Porque como o tempo é o mesmo, não vai ter uma mudança real. Porque se colocasse 100 aqui, daria o mesmo valor que é apresentado no primeiro de rascunho lá também. Aí tá travando aqui. Peraí que eu vou mostrar. Travou aí, né, professor? Tá, mas tá na tela para mim aqui. Acho que é a tua tela de Excel. Tá. Aí já no papel fotográfico muda completamente a figura, né? Como eu imprimo menos de um por folha por minuto, né? Na qualidade rascunho, aí daria uma quantidade de 20, né? Que é a mínima que a gente consegue encontrar o pacote, daria 22 minutos. Aí por que eu fiz esse teste aqui de tempo total, né? Porque teve uma noite, né? Outra coisa que me provocou fazer esse experimento, né? Teve uma noite que eu terminei um trabalho, né? 1h da manhã. Aí eu falei, não, vamos colocar para imprimir na impressora. Na qualidade alta, papel fotográfico na qualidade alta, para imprimir depois a gente vai dormir. Aqui tem só rascunho, já demora 22 minutos para imprimir uma quantidade de 20. Essa mesma quantidade de 20 demoraria aqui na qualidade alta. Olha o tempo de impressão. Já muda completamente os valores, são muito altos. E a gramatura permanece a mesma, né? Porque eu não tive tempo de ir comprar, né, o outro papel para poder testar. Mas eu ia testar uma gramatura menor. Mas com certeza não seria alterado, dado que o tipo de papel ainda seria o mesmo. Então, o tempo de impressão, olha, de rascunho, 66. Em segundos, é claro, isso aqui está em segundos. Em padrão, 198. Em alto, 373. Aí eu fui imprimir em alto na noite, né? 1h da manhã.
Aí 2 horas já demoraria para imprimir, olha, tempo total 2 horas e 4 minutos. E era uma imagem, né? E aqui eu só usei palavras e não tinha uma qualidade diferenciativa de um espaço para o outro, né? Era apenas palavras em preto e branco. Então, demorou 124 minutos, né? Naquela noite, né, que eu demoraria 124 minutos, aquele objeto lá. Naquela noite eu estava imprimindo um trabalho e tinha uma folha inteira, parece cheia de coisas para imprimir, era totalmente cheia a folha. Até vazava um pouco pelo lado. Então demorou bem mais que isso aqui. Aí eu fui dormir lá por umas 4 horas da manhã, 5 mais ou menos. Aí aqui, a população 2, né, que é o tipo comum, aí já expandi já e tem uma expansão também até na qualidade aqui. Muda completamente do fotográfico, que só tem 3 aqui entre o vivo e do padrão, que já altera o valor do tempo e a quantidade, consequentemente, que eu posso imprimir por minuto, que são 3, é o menor valor aqui que tem nessa qualidade ainda rápida, né? Porque depois, quando eu simplesmente altero para alto, o valor muda mais de 1000%, por assim dizer, né? 205 segundos, enquanto o tempo de vivo do padrão era apenas 20 segundos. Então, com o pacote de 100, eu demoraria 341 minutos, 5 horas e 42 minutos, mais ou menos, né? Arredondando aqui. E o mesmo ia ser aplicado, né? Vira o mesmo aqui, né? No comum, na gramatura aqui. O senhor falou lá sobre dados que não alteram algum valor, né? Alguma coisa, né? Assim, né? São dados que são irrelevantes para o cálculo, por assim dizer. Então, a gramatura muda, né? Mas só que o valor do tempo permanece o mesmo. Consequentemente, o valor do cálculo e o valor do tempo necessário para imprimir. É isso, professor. Ok, e a classificação conforme a apostila? Você conseguiu fazer? Classificação das variáveis, se elas são quantitativas, qualitativas, nominais? Era isso que eu ia perguntar, professor, porque eu estabeleci dessa forma, né? Eu dividi dessa forma, né? Meu experimento, né? Em gramatura, qualidade. Legal, pessoal. Muito obrigado pelo teu exemplo, porque é o seguinte, Alisson, você não está contando a frequência simplesmente 1, 2, 3, 4 de maneira sequencial, né? Você está fazendo um experimento e contando, né, em segundos. Você está fazendo input, né, colocando características no teu experimento e ver quanto que é o resultado. Então, qual é o experimento do Alisson aí? Né, ele manda imprimir em qualidade rascunho, por exemplo, numa gramatura de papel 70 gramas. E aí, qual é o resultado que ele vai ter? 11 segundos. Então, ele não vai ter tantas páginas, ele não vai ter uma página por 11 segundos. É isso, Alisson? Exatamente, professor. Foi mais ou menos isso que me provocou, né? Que eu não fiz um pouco do teste, né? Mas eu achei que seria legal fazer, até porque eu não teria tempo, né? Por causa do meu trabalho que eu tive, foi muito apertado essa semana. E acabou indo dormir. E até expandi isso aqui, né? Também, acabei não conseguindo. E acabou indo dormir de madrugada por conta do experimento, né? Então. Sim, professor. Aí eu já tenho uma tabela que eu posso usar no futuro, que vai ter uma aplicação prática para mim, né? E eu fiz essa atividade. Sim, se você, por exemplo, isso é interessante, tá? Tem um comichão, né? Uma coisa que já te gera algum tipo de curiosidade. Pode ser uma curiosidade formal para um trabalho, né? Para a faculdade, ou então para a aplicação no mercado, ou pode ser uma curiosidade informal, uma coisa que você queira saber, tipo, como eu falei para vocês, por que eu tinha que saber o número de telhas, né? De telha de barro no pavilhão lá do IAPEN? É uma coisa que não ia agregar, né, essencialmente no meu trabalho, mas eu tinha curiosidade, eu quis contar. Eu fui lá e contei. Afeta alguma coisa? Tem algum desdobramento? Não. Né, era simplesmente uma curiosidade informal. Se eu consigo associar essa curiosidade a uma aplicação, que é o que o Alisson está propondo, tem muita chance de você tirar do papel uma pesquisa. Às vezes a gente faz um excepcional programa, um projeto de pesquisa, por exemplo, e acaba não saindo do papel porque aquilo não te dá tesão, aquilo não te traz vida, não te traz vontade para executar. Então, eu, enquanto orientador, por exemplo, eu preciso entender o que o orientando, o aluno que vai fazer pesquisa, o que ele está querendo saber e por que ele está querendo saber aquilo. Né? A justificativa de uma pesquisa, ela vem justamente aí. Por que eu quero saber? Por que eu acho que isso é relevante? Pode ser relevante para outra pessoa, mas por que eu acho que é relevante? E quando eu falo sobre aquilo, eu estou tentando demonstrar a relevância daquele experimento.
Então, às vezes, a justificativa do nosso experimento é que vai dar a cola que a gente precisa para fazer a pesquisa. Tá? Agora, eu estou sugerindo, estou dando um objeto para vocês pesquisarem, dei várias formas, né? Falei para contar carro, para contar MM, né? E alguns colegas vieram contando minutos, segundos, né, de impressão, outros colegas vieram contando pompom, tá com uma criança pequena em casa, tem uma sacola de pompom, contou quantidade de pompons. Então, são eventos coletivos que, de fato, são passíveis de serem organizados através do método estatístico. Então, parabéns aí, Alisson, pelo teu experimento, mas eu ainda não vi falarem sobre o que eu pedi para falarem na data de hoje. E, Alisson, continua evoluindo, tá? Verifica onde você está hoje e até onde você pode melhorar. Eu quero que melhore nessa classificação, por exemplo, tá? Não só o Alisson, toda a turma, que até agora não ouvi falar. Então, dispensando a lista das aulas passadas, eu quero ouvir alguém que tenha condições de falar pela classificação a partir da página 27. Alguém conseguiu? Tudo bem, William. O William está... Estou usando ele de exemplo aqui, ele nem está na aula, né? Alguém conseguiu fazer, pessoal? Vou colocar na tela aqui. Vou falar um pouquinho sobre o que é. Rodrigo, fala aí, Rodrigo. Professor, eu classifiquei a minha pesquisa em 2, que eu consegui classificar, né? De acordo com aquela tabela que está lá na apostila. De acordo com esse conteúdo aqui, né? Variáveis qualitativas e variáveis... Beleza. Então, fala um pouquinho para a gente aí do teu experimento, antes de eu cair. Primeiramente, eu vou apresentar aqui o Excel, tá? Ok, fica à vontade. Só um momento. Vocês conseguem ver alguma coisa? Ainda não. Ainda não começou a transmissão da tua tela, ainda não. Porque eu cliquei aqui para compartilhar a tela, mas o botão compartilhar, ele está inativo, não dá para mim clicar nele. Deixa eu saber aqui uma coisa, Rodrigo. Rapidinho. Rodrigo Mello. Ok. Se tem alguma permissão aqui que eu preciso colocar. Em tese, Rodrigo, era para você conseguir compartilhar aqui, tá? Ok, vou tentar aqui mais uma vez. Você tem um botãozinho apresentar agora, né? Você clicou nele? Isso, só que o porém é que eu estou clicando nele, aí aparece minha tela, bonitinho, mas na parte de compartilhar, o botão compartilhar, eu não consigo clicar nele. Eu não sei se por causa da minha internet. Você tem que clicar na sua tela. Você clica na sua tela e vai habilitar o botão. Tem que clicar na tela aqui. Isso. Você clica na área da tela que você quer compartilhar e vai habilitar o botãozinho compartilhar. Verifiquei. Ok. Agora vai. Show de bola. Tá aparecendo minha tela agora? Ainda não. Agora começou a transmissão. Pronto, agora apresenta a tela. Vocês conseguem visualizar a minha planilha? Sim, consigo. Ok. Então, eu fiz a pesquisa contando o quantitativo de carros por minuto e cores também. Aí eu iniciei assim, eu organizei assim, local,
cidade Macapá, Zona Norte, bairro Jardim Felicidade 2, Rua Clodoaldo da Silva Matias, que é uma rua do lado da minha aqui. É a principal, na verdade. Como a minha não passa quase carro, eu fiz a contagem na rua do lado. Aí, dia da semana, eu usei o domingo. O horário foi das 8 da manhã e eu fiquei das 8 até as 9 horas. O tempo foi de 60 minutos. Antes de falar sobre as cores dos carros, eu quero falar aqui que eu fiz a contagem gravando um áudio. Assim que os carros iam passando, eu ia falando a cor deles e assim sucessivamente. Aí eu cheguei em casa e ouvi o áudio e coletei os dados e organizei. Eu organizei da seguinte forma. Dos que tinham mais para os que tinham menos. Eu contabilizei 17 brancos, pretos 14, prata 11, vermelho 6, azul 4, cinza 4 também, amarelo 3, verde 3 também e roxo apenas 1, totalizando aí a variedade de cores que eu consegui observar 9. Quantidade de carro, no total foram 63 carros. As variáveis. Número de carros foram 63, como a gente tinha falado aqui em cima, que se encaixa na variável quantitativa discreta. E a variação de cores, que se encaixam nas qualitativas nominais. E Missing Data, eu não tive nenhuma perda de dados de nenhuma forma. Então, Missing Data, coloquei não. E é isso, professor. Show de bola. Muito obrigado aí pela tua participação. Você fez essa classificação no final falando sobre as tuas frequências de contagens e, de fato, que você estava conferindo. Pessoal, foi bem... Deixa lá um pouquinho a tua planilha, Alisson, por favor. Rodrigo, por favor. Vou colocar toda ela aqui na tela para aparecer toda. Isso, pode deixar assim. Na parte de baixo dela. Dá um zoom aí na parte de baixo. Mais de baixo? Essa parte aqui. Das cores para baixo ali. Pronto. Perfeito, aí, tá bom. Ok. Então, olha, ele conseguiu organizar, pessoal, ele teve a sutileza de perceber duas variáveis que ele estava separando. Uma variável que era a contagem de carros, quantos carros ele estava contando, né? E a outra era a classificação em cores. Então, ele tinha na frente dele, nesse experimento que ele se propôs, duas variáveis. E ele fez a excelente classificação. Uma era quantitativa e a outra era qualitativa. Apesar da qualitativa, cor, ser uma classificação, como ele descreveu ali, uma qualitativa nominal, quando eu não tenho uma ordem, né, para colocar as cores, por exemplo, a cor preta não tem que vir antes da branca, ou não tem que vir antes da vermelha, né, ele distribuiu ali por frequência e por ordem do maior para menor frequência. Frequência, pessoal, é o número de contagem de carro branco ali, 17 no experimento dele, tá? Então, essa é a frequência. Então, frequência de carros brancos no experimento que ele se propôs a fazer, 17. Essa é a frequência de carros brancos. Frequência total, quantidade total de carros, 63. Então, olha só, quando ele fez essa contagem, ela é evidentemente quantitativa. Você está contando 1, 2, 3, 4, 5, ela é quantitativa. A variável que está associada a essa contagem é número de carros. Tá? Número de carros. Agora, quando você tem uma subcategoria, que são as cores, e ele fez uma boa classificação ali, você já tem um atributo daquela classificação que não é quantitativo. Cor amarela, cor verde, cor azul, elas não têm uma ordem entre si e não estão associadas a um número. Professor, mas tem 17 brancos e 16 pretos. Mas o preto não tem cor, o branco não tem cor. Você pode até atribuir um número para ela e depois fazer um cálculo. Só que não tem sentido de você atribuir esse número e atribuir um cálculo a ela. Então, lembra que eu falei do Nietzsche agora há pouco, de nominar as coisas, de controlar pelo nome? É justamente isso, você deu um nome a uma categoria, tá? Por isso que ela é nominal, né? Esse nome pode ser, por exemplo,
Vamos lá. Cor é o que está ali na apostila, inclusive. Cor de olhos, né? Castanho, azul, verde, castanho escuro. Então, você coloca essas cores e dá nome para essas cores e pode contar a frequência dessas cores. Mas a cor em si é o atributo dessa categoria que você está associando o nome e é uma variável importante para o teu experimento, como foi uma variável importante para o experimento dele organizar a cor de carro ali. E ela é uma quantitativa nominal, ela não é, ela é uma qualitativa nominal, ela não é uma quantitativa, tá? Ela não é quantizável, então ela não passa pelo critério numérico, então ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Normalmente, quando a gente faz um experimento que associe tanto quantitativo quanto qualitativo, a gente chama de métodos mistos, ou então método quali-quant. O método que a gente está estudando aqui é o método quantitativo, tá? Mas a gente precisa entender, quando está diante de um experimento, uma variável que não é quantitativa, e ele fez muito bem isso. O que ele está fazendo? A partir da separação em categorias pelas qualitativas nominais, que são as cores, e quando ele conta essas frequências, ele está dando condições de um experimento quantitativo. Para ele não interessa as cores por si, descrever a cor, qual é a referência da cor, se a cor tem uma associação no teu cérebro diferente, não. Ele só está conferindo as cores. Então, isso tem um experimento quantitativo diante dele, tá? Mesmo que as variáveis de classificação sejam qualitativas, ok? Ele está diante de um experimento estatístico, então quantitativo. Deu para entender? Não são somente essas. Pode parar com a transmissão? Parabéns aí, Rodrigo, pela tua organização. É nesse sentido que a gente vai. Inclusive, o próximo passo, Rodrigo, tu vai ver, vai ficar muito fácil para tu fazer esse próximo passo. Porque é isso que tu fizeste aí para todo mundo, tá? Eu vou chegar lá no próximo passo. Mas antes de ir pro próximo passo, quero compartilhar aqui a minha tela para vocês. Todo mundo vendo a tela aí? Qual foi a referência que o Rodrigo usou para fazer a classificação? Variáveis qualitativas podem ser consideradas nominais ou podem ser consideradas ordinais. Variáveis qualitativas. Então, quais são essas variáveis qualitativas? É uma que assume possíveis valores de qualidade ou atributos. Elas não são essencialmente numéricas, como eu acabei de falar para vocês. São as variáveis nominais, então, quando não existe ordenação entre os atributos. É o caso do experimento do Rodrigo, as cores. Por que ele falou que classificar as cores no experimento dele é um critério, um atributo da variável? Porque elas são variáveis nominais. Não tem uma ordem entre as cores. Se a gente colocar cores quentes e cores frias, da escala mais escura para mais clara, aí a gente está criando uma escala de preferência. Igual colocar nome de pessoas, por exemplo, em ordem alfabética. Os nomes das pessoas não têm prevalência uma sobre a outra, um nome sobre o outro, a não ser que a gente fale qual o critério de organização. Aí passa a ter uma ordem. Quando passa a ter uma ordem, elas são classificadas como ordinais, variáveis ordinais. Por um exemplo, eu posso, é bem evidente que uma ordinal, quando eu faço uma separação etária, por exemplo, de 0 a 18, de 19 a 25, de 26 a 40, de 41 a 50, de 51 a 60, de 60 a 70, entendeu? Quando eu for fazendo esse tipo de classificação da minha contagem, quando eu vou separando a minha amostra em categorias, elas podem ser naturalmente ordenadas, então são variáveis ordinais. Quando os códigos numéricos podem agir como categorias ou ordenações, como sugere o nome, elas envolvem várias que representam algum elemento de ordem. Uma classificação em anos pode ser um bom exemplo, assim como a faixa etária dos indivíduos, como eu acabei de sugerir. Um grau de satisfação, né? Então, vamos lá, uma coisa que a gente usa no marketing para medir satisfação do cliente, né? Ele vai falar como ele classifica a sua experiência de consumo. Eu comprei na loja fulano de tal, quero saber qual é o seu grau de satisfação, de 0 a 10, 0 menos satisfeito, e 10 o mais satisfeito possível. Aí o camarada vai lá e marcar 8. Aí você começa a classificar essas frequências. Bom, muita gente marcou 8, muita gente marcou 10, legal. Agora, se muita gente começar a marcar 5, 4, quer dizer que tem
um alerta para você aí. Então, quando você organiza esse critério, quando você demonstra esse critério, no caso do exemplo aí está de 0 a 5, apontar o grau de satisfação de 0 a 5, então você está naturalmente fazendo uma ordem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, no teu experimento, tá? Então, essas variáveis, elas não são quantificáveis, porém elas são ordinais. Elas têm uma ordem em si. Então, a questão da idade, por exemplo, né? Então, a faixa etária. Então, da idade de 0 a 18, posso classificar como a primeira faixa etária da pesquisa. Se eu colocar de 19 a 36, a segunda faixa etária. E eu posso usar vários critérios para organizar essas faixas, tá? Mas todas elas são etárias e eu estou classificando conforme uma dica não quantificável, não numeral. A gente vai ver em exemplos de variáveis quantitativas, como elas são. Observação. A resposta é expressa por palavras, normalmente, tá? Olha, quando a gente tem uma variável qualitativa, normalmente a resposta dessa variável, ela é uma palavra e não um número, tá? Então, normalmente eu faço uma pergunta, aquela resposta é um número. E qual a sua faixa etária de 0 a 18? O cara vai falar, é a primeira faixa etária. Então, qual é essa faixa etária? De 0 a 18, 19 a 30? Aí ele vai dizer qual é a categoria. Qual é essa cor predileta? Aí você vai lá dizer amarelo. Né? Não é um número. Aí tem alguns experimentos que, quando você pergunta, a resposta é um número. Talvez isso deixe mais claro para a gente também. A gente vai ver algumas dessas perguntinhas que a resposta são números, tá? Quais são as variáveis quantitativas, então? São características que podem ser medidas em escala quantitativa. Quantitativa, que está errada na apostila, tá? Em escala quantitativa, ou seja, apresentam valores numéricos que fazem sentido. E essas variáveis quantitativas podem ser contínuas ou discretas. Vamos ver quando elas são contínuas. São aquelas que podem assumir qualquer valor num certo intervalo contínuo de reta real. Essas variáveis geralmente prevêem as medições. Normalmente prevêem as medições. A altura dos alunos é variável, por exemplo, né? É variável contínua, pois, teoricamente, um aluno poderá assumir a altura igual a 1,70, 1,71, 1,71, 1,71,2. São medições, normalmente peso, altura, volume, temperatura, todas que dão respostas em números. Olha, qual é a tua medida? Minha filha outro dia pegou a fita métrica, né? Falou, pai, mede aqui. Disse, minha filha, mas por que você quer medir no início? Não, a gente já mediu, parou, a velocidade dela tem 18. E aí eu fui lá e medi 1,54, ela bem baixinha, né? Eu não sou alto também, tenho 1,74, não sou essas Coca-Cola de alto. A minha filha não vai ser alta, né? Aí fui medir, ela 1,74, 1,54. Ela, não, pai, mede de novo. Medi de novo, 1,54. Então, qual era a pergunta dela? Pai, qual é a minha estatura? Qual é a minha altura? Aí, 1,54 centímetros, ou 154 centímetros. E não tem o que faça, vai dar um número. Ela queria que desse, por exemplo, 1,56, 1,57, que ela queria ter crescido 2, 3 centímetros durante o ano. Mas não cresceu, ficou 1,54 mesmo. Então, a resposta que ela esperava disso não era alta, baixa, média, gorda, magra. Né? A resposta que ela esperava disso era a resposta em centímetros ou em metros. Pai, mede a minha estatura. Quanto é que eu estou medindo? Eu não vou falar para ela alta, baixa. Né? Eu preciso responder para ela um número. Então, esse número dá conta de que isso é uma variável quantitativa. Tá? E se ela for contínua, é que ela pode assumir um determinado valor dentro daquela escala. Né? Vamos lá, alguém aqui na turma sabe quando uma pessoa está com febre? Provavelmente as mães aí sabem, né? Quando é que o filho está com febre, Audrey? Está com a câmera ligada aí, fala pra gente. Professor, para mim, febre aqui passou dos 36,5, que é a nossa temperatura normal, mas foi 36,8, 36. Aí eu vou ficando. Chegou no 37, para mim tá com febre. Mas a gente já chegou. Mas a gente já chegou momentos que está com 37 na temperatura normal do corpo. Porque tem uma variação aí, né? Um período aí. Mas sim, vamos lá, se bater 39 graus, tá com febre, não tá? Não, acho que não tem quem diga que não tá com febre. Entre o 36,5 e 37,5, vai ter aquela pessoa que fala assim, nem tô com febre, nem tô sentindo nada, né? O
Pois é, a Marilise diz ali, tá queimando, 39, tá com mulher, eu fiquei com 39 graus, galera, depois que eu tomei a vacina. Tomei a vacina terça-feira, deu febre que só à noite. Então, é normal, quando você perguntar qual é a temperatura do fulano, aí você colocou o termômetro nele, né? E aí você vai fazer a leitura do termômetro, você sabe que vem um número, né? Você vai classificar esse número como normal, febril ou febre, né? Então até hipotenso não, como é? Hipotérmico, né? Ou hipotérmico, dependendo do grau que vai mostrar ali na régua, no teu medidor. Eu falo régua porque tem uma régua, né? De coluna de... Os antigos tinham de mercúrio, né? Isso, coluna de mercúrio. Você tem mais. É a mais confiável, inclusive, tá? É verdade. E continua sendo mais comum, não apita, não acaba a bateria, tem um monte de coisa que acontece, né? Mas ele é mais confiável. Porque o outro com a bateria ruim ele não vai medir de maneira adequada, você fica esperando apitar, ele não apita, né? Então, o de coluna de mercúrio ele tem mais segurança, mais confiança. Inclusive, toda a escala termométrica está baseada nesse experimento da coluna de mercúrio. Então, olhei lá, eu vou olhar naquela régua, então vou olhar naquele display, né, naquele visorzinho, para ver quanto que está, para poder fazer uma classificação, se é febril ou não. Mas eu vou ter essencialmente uma resposta numérica. Então, eu sei que se eu for medir a temperatura de todos vocês em sala de aula, eu vou ter uma variável quantitativa. E essa variável quantitativa, para poder assumir qualquer número nessa escala termométrica, né, ela é chamada de contínua, tá? Contínua, ela não é discreta. A discreta são as contagens que vocês estão fazendo, que bem classificou o Rodrigo aí, tá? São aquelas que podem assumir apenas valores inteiros em pontos de uma reta. É possível enumerar todos os possíveis valores da variável. Por exemplo, quando for medir... Vamos lá, vamos perguntar aqui em casa para mim. Rodson, quantos filhos você tem? Eu vou dizer para eles 2,5. Eu posso dizer isso? 2,74. Por mais baixo que seja meu filho, mais alto que seja meu filho. Aí eu não posso dizer assim, esse daí não é muito baixinho, é meio filho. Não, é um filho. Então, eu não posso contar 1,5, 2,5. Né? Agora, eu posso me surpreender com umas contagens que a gente vai usar no termo chamado discrepância. Tá? Aí, normalmente, estou contando uma população e está ali a população massivamente respondendo entre 2 e 3 filhos, 2 e 3 filhos. Aqui, acolá, alguém tem 7 filhos. Né? Pô, aí quando vai perguntar do Mr. Catra, quantos filhos ele tinha? Alguém lembra? Mais de, sei lá, uns 30. Aí colocaram 24. Eu não sei de fato como isso, nem ele sabia. Só sei da flor de lis. Não, mas do Mr. Catra era de sangue, cara. O negócio era... Aí, bum, tu vai lá e tu vê um dado daquele e fala, esse dado tá errado. É impossível uma pessoa ter mais de 24 filhos, 30 filhos. E aí você corre para conferir aquele dado. Dado discrepante, ele não está errado. Né? Olha, a Kátia trouxe para pesquisar lá no Google, né? 32 filhos. Você desconfia daquele número e você precisa confirmar aquele número. Né? E você vai fazer a entrevista novamente, vai confirmar, cara, você realmente, pergunta do entrevistador, né, do pesquisador, você registrou isso certo? Ele pode ter registrado errado, não pode? E aí, não, cara, realmente, o Mr. Catra tem tudo isso de filho, né? Ele teve várias mulheres e não sei o quê, e ele tem filho fora do casamento. Então, dados variáveis são sempre variáveis, né? A gente está conferindo, tanto é que os nomes, o nome desse tipo de experimento é de variáveis. Estou classificando as variáveis, estou classificando variáveis quantitativas ou variáveis qualitativas. Dentre as variáveis quantitativas, eu tenho dados que são contínuos, variáveis contínuas, ou variáveis discretas. No caso da variável discreta, ela só pode assumir números inteiros, normalmente número de contagens, como eu acabei de sugerir para vocês. Né? Às vezes, por exemplo, o médico, oh meu Deus, faz tanto tempo, graças a Deus, o ginecologista, né? Porque minha filha mais nova tem 18 anos, né? Faz tempo que eu não vou no obstetra, esse aí. Às vezes o obstetra vai entrevistar a paciente, a mulher, e ele pergunta quantas gestações. Ele não pergunta quantos filhos, né? Porque ele sabe que pode ter uma gestação que não gere um filho, né? Então tem um aborto pelo meio, né? Tem alguma doença, alguma condição específica que não deu aborto. Pois então, aborto conta como gestação, né? Então ele pergunta quantas gestações. Aí logo depois dessa pergunta ele pergunta quantos filhos, porque ele quer filtrar quantas gestações você teve, a paciente no caso, com sucesso. Então
Por exemplo, a minha avó. Quando eu pergunto para minha avó quantos filhos ela teve, vó, ela conta 13. Ela conta 13 filhos, apesar de só tido 12. O filho mais velho dela, que é mais velho que o meu pai é o filho mais velho da vovó, nasceu morto. Então ela conta como filho que ela teve, só que ele nasceu morto. Né? Ela vai contar para quantos filhos, vovó? 13. E ela deu nome, lembra do nome, lembra da data de nascimento e quando ela enterrou. E o segundo filho é o papai, apesar dele ser o primogênito. Por que isso? Porque o primeiro nasceu morto. Né? Então, essas contagens, as respostas são números, mas você tem uma expectativa de um intervalo, né, daquele número, e aquele número só pode ser número natural, né, só pode ser um número inteiro. Você não vai... Quantos filhos? -2. Né? Apesar de ser um número inteiro, um número negativo. Ele não é um número natural, né? É um número inteiro, porém um número negativo. Então, são respostas que naturalmente vêm como números inteiros na posição de uma régua dentro do grupo dos conjuntos, dentro do conjunto numérico chamado conjunto natural, dos números naturais, tá? Então, esse conjunto de contagem, normalmente as frequências de contagem, como essa, contar pompom, contar MM, contar carro, contar bicicleta, contar moto, contar placa de carro, tem maluco que contou placa de carro, contar essas coisas, isso é contagem e está dentro do conjunto dos números naturais. Então, esses números naturais normalmente vão ser respostas que a gente pode classificar quanto variável como uma variável quantitativa discreta. Tá? Então, aquilo que não tem uma expectativa, mas você não tem certeza de qual... eu vou perguntar do Mr. K, não tenho certeza quantos filhos ele tem, mas o número que vier é um número natural. Não vem um número fracionado. Né? Não vem um número qualquer numa posição de uma régua. Né? Como vem na temperatura, como vem na medição da altura, como vem no volume. Quantos litros tem um litro de açaí? Vai medir para você ver se tem um litro. O litro de açaí não tem 1 litro, não, tem menos. Por mais que esprema lá, sacolinha, tudo para tirar, vem menos. Fica a dica aí por metro, inclusive. Então, essas variáveis discretas são as variáveis que podem assumir posições como 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E podem ser números muito elevados. Quantidade de pessoas matriculadas na escola. Né? Vai ter lá 10 mil, não sei quantas pessoas numa escola, 7 mil na outra escola. Então, são números altos, mas são variáveis discretas, porque assumem números naturais. Ok? Deu para sacar aí a diferença? Então, o Rodrigo, quando fez a classificação de experimento dele, fez muito bem feito, tá? Parabéns aí, Rodrigo. Próximo passo agora, galera. Vamos para o próximo passo, que eu já estou ansioso já. Aqui na apostila, poxa, acabei de tirar da tela, vou colocar de novo. Desculpa aí a confusão. Quero mostrar para vocês, para utilizarem como base a apostila, porque o que a gente está fazendo na organização do nosso experimento tem a ver com o que está na apostila, tá, galera? Não pense que eu estou viajando na maionese aqui, tirando coisas só da minha cabeça. Vamos só colocar a página para vocês certinho aqui. Aqui, ó, fases do método estatístico. Pessoal, normalmente eu coloco essa parte da aula quando o experimento já está mais avançado, tá? Mas eu acho que a gente já pode começar a pensar por ele. Vou tentar mudar a abordagem esse semestre, tá? Fases do método estatístico. Vocês, então, algumas fases já estão passando por elas. Mas eu quero mostrar para vocês uma fase mais à frente. Quer ver? Por exemplo, use esse quadro aqui, dá um print na tela aí, galera. Dá um print na tela de vocês aí, deixa eu até tentar. Já deu, né? Show de bola. Não estou conseguindo printar aqui. Tá. Por que eu pedi vocês darem um print aí? Porque tem um resumão aí das etapas que vocês já estão executando. Quer ver? Definição do problema, planejamento, coleta de dados, apuração de dados, é aqui que nós estamos, e a apresentação de dados, e aqui que eu quero para a semana que vem. Tá? A apresentação de dados. Não quero falar um formato de apresentação de dados, assim como eu sugeri problemas e deixei que colegas fossem pensar em problemas diferentes, eu quero que vocês agora comecem a organizar os dados de vocês. Por isso que eu disse que o Rodrigo já deu um passo um pouquinho para frente, que ele já organizou os dados. Quero que vocês trabalhem agora uma apresentação de dados. Pode ser via tabela, pode ser via gráfico. Minha dica para o Rodrigo, que fez em tabela, faz um gráfico. Escolhe o melhor gráfico. Não vou dizer qual é o melhor gráfico. Depois a gente avalia, tá? Escolhe um gráfico para apresentar. Quem tem uma tabela feita à mão, né? Uma tabela feita... desenhada, mão livre, né? Às vezes no caderno, como alguns colegas colocaram aí,
tente organizar. Poxa, Mas, professor, oi. eu fiz assim, a frequência toda no caderno, mas eu vou passar para o Word, a tabela já está tudo pronto já aqui, só Show de bola. esperando para apresentar. Então é isso aí. Você pode, pessoal, porque eu tô, quem já organizou em tabela digital é porque eu percebo que tem um pouquinho mais de traquejo na ferramenta digital. Então pode fazer um gráfico, tá? Por isso que eu pedi para o Rodrigo fazer um gráfico. Quem não tem tanto essa mobilidade dentro, no uso da ferramenta digital, eu estou pedindo que organize pelo menos uma tabela. E essa tabela pode ser manuscrita também, tá? Não precisa ser no Word, não precisa. O ideal é que seja numa ferramenta que você vai poder organizar depois tudo que você está construindo e me enviar. Né? Se for no caderno, que seja, você vai bater uma foto e depois vai organizar isso. Agora, eu preciso ver que você está tentando se esforçar para fazer bem feito. Vai mandar uma caderno, uma página de papel todo amassado, todo rabiscado, né, mal feito. Né? Dá para saber quando o aluno está dedicado e está fazendo uma coisa bem feita, mesmo quando ele usa ferramentas digitais, tá? Mas, professor, no meu caso aqui é o esboço, porque como eu já estudei essa matéria, então eu já sei como é que funciona todo o processo. Então, eu já deixei tudo no esquema para passar para o Word certinho, ficar certinho na ordem. Perfeito. Correto. Então, além do Word, numa tabela, se você já tem essa disciplina, já trabalhou com ela em algum momento, meu desafio para você é, para a próxima semana, tentar organizar um gráfico. Vamos ver se a gente consegue organizar um gráfico. Eu vou mostrar para vocês como faz isso na prática, tá? Mais à frente. Mas eu quero ver quem já consegue fazer, tá? Não tem obrigatoriedade de fazer o gráfico, tá? Porque qual é a obrigatoriedade? Vocês organizarem aqui, olha, apuração de dados. Esse momento de apuração de dados é quando você pega toda a tua pesquisa e dá corpo para ela. Você consegue conversar sobre ela, consegue mostrar para alguém. Quando você tem tudo anotado na mão, só os palitinhos, a contagem da pipoca lá dentro do negócio, ou então a gravação de áudio, para você fazer a gravação depois contando, quando você tem isso, você não consegue falar sobre esse experimento. Você não consegue mostrar para alguém onde você está chegando. Você consegue falar sobre o experimento, sobre a ferramenta, sobre o que você está achando, mas você não consegue falar sobre o que você está estruturando, porque não tem estrutura. Precisa da apuração dos dados. A apuração dos dados é quando você vai organizar aquilo que o Rodrigo colocou ali, Missing Data, não. Né, que ele está dizendo que não houve dados perdidos, ele está garantindo com segurança que o método que ele utilizou não teve dados perdidos. Basta isso para dizer que não houve dados perdidos? Não, por exemplo, contar pipoca não me dá garantia de que não tem dados perdidos, entende? Gravar um vídeo e depois assistir o vídeo mesmo na câmera lenta também não me dá garantia de que eu estou, de fato, sem Missing Data, tá? Então, eu preciso trabalhar de maneira adequada para eu organizar essa metodologia que eu estou criando e deixá-la bem evidente para que a pessoa identifique se tem possibilidade ou não de ter Missing Data ali, tá? Então, você pode ter o pressuposto de que não há Missing Data porque você teve todo o critério, todo o cuidado. Né? Você deve deixar esse critério, esse cuidado de maneira transparente para que o consumidor desse material perceba se tem Missing Data ou não. Agora, a gente acabou de tocar num ponto importante. O consumidor do material é o teu público, é quem vai ler a tua pesquisa. Quando eu falo isso, normalmente a gente pensa numa televisão, né? Não, qualquer pessoa, teu professor, quando você envia a tua pesquisa para o professor, teu professor está consumindo a tua pesquisa, né? Então, o teu professor precisa entender a tua pesquisa e precisa entender os limites do teu método, tá? Então, isso precisa ficar bem claro. Então, a apuração de dados, vocês já estão mostrando para mim que estão fazendo. Uns de maneira mais precária, outros de maneira mais avançada. Porém, ambos já estão fazendo. O que eu quero para a próxima semana é uma coisa que eu vi com poucas pessoas, a apresentação dos dados. E aqui eu vou pedir para vocês, ou apresentar via tabela, ou apresentar via gráfico. Tá? Se você já tem uma tabela, minha sugestão é que você se desafie e faça um gráfico. Tá? Bom, professor, eu não tenho Excel, não sei mexer muito bem no Excel, né? Então faz uma tabela à mão, né? Faz um gráfico, uma tabela bonitinha. Se você quiser desenhar um gráfico com contagens baixas, dá para fazer um gráfico à mão com a escala centimetral, né, por centímetro. Então, vamos aí. Lá na frente, análise e interpretação de dados. Não é para a aula que vem. Para a aula que vem, só apresentação de dados, tá? Vou escrever aqui. Gráficos ou tabelas, né? Então, organizem o experimento de vocês, por mais
rudimentar que ele seja, por mais manual que ele seja, tem que organizar esses dados de vocês. Nem sempre teve computador, nem sempre teve Excel, e as pessoas já faziam ciência com dados organizados. Tá? Então, organize o experimento de vocês. Algumas pessoas simplesmente relataram, mas não me mostraram as anotações. É hora de fazer as anotações. E dessas anotações, colocar isso numa tabela, organizar os dados de maneira adequada, fazer alguns cálculos curiosos, por exemplo, quantos por cento do Uno são de cartas coringa, né? Então, é assim, é uma coisa que você vai analisar de dentro da sua organização de dados, da sua apresentação de dados, tá? Então, vamos avançar para esse sentido, trabalhar na apresentação dos nossos dados. Lembrando, qual é essa página aqui? Página 31, tá, da apostila. Fala sobre a divisão das fases. Cada uma delas, pessoal, a gente vai voltar, a gente vai conversar ainda com cada um dos alunos que estão fazendo o trabalho e ver qual foi a definição do problema dessa pessoa, como ela planejou para fazer, como é que ela coletou os dados, qual a apuração, como que ela fez os cálculos, a organização, depois a apresentação dos dados. Pessoal, cada uma dessas etapas aí vai ser o trabalhinho final de vocês. Tá? Então, dedique-se nesse trabalho. Tenho certeza que a gente vai chegar lá no final da disciplina redondinho, sem sofrimento. Deu para sacar? Professor, vai seguir a ordem de apresentação? Vou seguir, vou resgatar de lá, tá? Porque muita gente lá não falou. Sim, mas eu não estava, eu não tenho o nome, eu acho. Ficou aí, vai, né? Vai entrar logo depois deles, tá? Quem ainda não falou, vai entrar logo depois daquela lista, tá? Pessoal, já coloquei lá no chat chamada. Fique à vontade para responder. Quem tiver compromisso agora de imediato já pode ir saindo. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar agora, enquanto os colegas estão respondendo presente lá. Fiquem à vontade. Professor Audrey, em relação aos missing datas, por exemplo, eu estava fazendo a contagem dos pompons e aí eu fui interrompida. Eu estava fazendo, tirando foto, colocando os nomes, tudo bonitinho. Aí eu fui interrompida. Eu tive que juntar tudo de novo e colocar dentro do pacote. Aí foi que eu fiz? Eu fiz tipo um diário. Eu fui anotando, por exemplo, essa interrupção, eu fui colocando, eu anotei tudinho, que eu fui interrompida, que eu estava fazendo a contagem, tudo. Isso conta como missing data? Não conta como missing data, mas conta como transparência do método, tá? Isso é muito importante para quem está consumindo a tua pesquisa entender que há possibilidade de interrupção e o que você faz quando interrompe, tá? Por exemplo, eu não contei interrupção, pode não ser muito relevante para o experimento, a interrupção, né? Mas se você acha que foi interessante a ponto de você retomar o método inteiro, eu acho que é importante você contar isso, né? E contar essa vulnerabilidade aí do teu método. Né? Bom, alguém me chamou a atenção, eu perdi tudo, tem que começar do zero. Talvez isso seja muito importante para a gente saber. Tá? Então, isso não é missing data. O que é missing data? Quando você percebe que você tem dados que você não registrou. Né? Bom, não sei, passou um carro ali, tal cor, mas não sei nem qual foi a cor, cara. Passou, infelizmente. Isso é missing data. Né? Esse é o missing data. Aquela questão, por exemplo, uma cor foi colocada no outro grupo. E na hora que eu fui ver, isso é missing data? Não, também não é missing data. São dados cruzados. Tá. Dados cruzados, pessoal, é quando a gente erra uma classificação. Tá? E quando a gente erra essa classificação, pode ser que alguém perceba via dados discrepantes, por exemplo. Né? Quando você erra uma classificação... Pessoal, é porque eu estou falando tudo isso para vocês. Eu já trabalhei com pesquisa eleitoral e a gente coloca muita gente na rua para fazer pesquisa. E quando chega na hora da apuração da pesquisa, a gente percebe que alguns formulários, por exemplo, deram muito direcionado para um determinado candidato, ou deram muito direcionados para um determinado recorte social. Muita mulher de 0 a 18 anos, por exemplo, de 16 a 18 anos, né, que pode votar. Aí você começa a descartar, porque você está vendo que ou foi classificado errado, né, aquele pesquisador classificou errado, ou ele fez um filtro ruim, fez certo, mas escolheu mais pessoas daquela idade de maneira inadequada. Se descarta. Então, quando tem, por exemplo, ele pesquisou um homem, mas marcou que era do gênero feminino. Aí, como é que eu sei disso? Quando você tem uma estratificação da amostra e você vai trabalhar com essa estratificação e ver que tem mais do que deveria ter. Né? Você já distribui para o pesquisador lá, cara, olha, você vai pesquisar 20 mulheres, 15 homens,
Né? Por quê? Porque eu estou dando preferência? Não, porque eu já fiz uma estratificação da amostra. Ele precisa obedecer aquela estratificação. Aí ele vai lá com 15 mulheres, 20 mulheres e 15 homens. Quando ele volta com 20 homens e 15 mulheres. Volta ao contrário. Aí eu disse, não, cara, tá errado, vou ter que descartar, tem dados cruzados aqui. Ou você classificou mal no grupo errado, né? Ou você atribuiu para um público diferente, para amostra diferente. Tá? Então, dados cruzados também pode vir através desse tipo de manifestação. Beleza? Alguma dúvida? Não, professor. Então, fechado essa semana. Na semana que vem a gente se vê. Espero o avanço do trabalho de todo mundo, tá? Já na semana que vem, já não teremos mais trabalho rudimentar, trabalho com pouca estrutura. O trabalho já vai estar estruturadinho. Já temos condições de fazer isso. Fechado? Certo. Professor, Ok, quando é que o professor. senhor vai começar a postar os vídeos das aulas? Hoje, tá, Kelly? Te prometo, hoje mesmo. Vou colocar para lá, tá? Professor, em relação àquelas pessoas que se matricularam, mas estão tendo dificuldade por conta do trabalho, estão saindo tarde, como é que fica a frequência? Não Pois tem é, assim, jeito? não, o que eu quero dar chance, né, de maneira inclusiva, eu não posso agir contra o meu discurso, né? Eu sei que esse não é o melhor formato que tem, mas as pessoas precisam estar trocando com a gente. De alguma forma, elas vão ter que se esforçar também para trocar com a gente. Esse não é um curso EAD, é um curso presencial, né? Então não tem como a gente imaginar que eles vão fazer consumo do material inteiro da nossa disciplina de maneira passiva, né, sem participação, porque a avaliação também é de maneira ativa, né? Vou propor que esse grupo me procure, né, para a gente tentar fazer algumas aulas extras para incluí-los, né, dentro das suas possibilidades, mas o controle da frequência vai ser essencialmente pelas entregas, tá? Então, eu faço o controle da frequência de vocês, que são mais frequentes? Faço. Da galera que não está vindo, está reprovada? Não está reprovada, mas precisa entregar o trabalho. O que vai acontecer com essas pessoas? Normalmente, terão trabalhos com menor qualidade do que vocês. Eu estou falando do trabalho de cada um aqui. O que é que eles vão ver quando eles assistirem isso? Vão ver eu falando do trabalho da Kelly, mas não vão ver eu falando do trabalho deles mesmos. Né? Vão ver eu falando do trabalho da Audrey. A Audrey vai interagir comigo, conversar, e eles vão ver só isso, eles não vão participar, né? Então, o ideal é que eles participem, tá? Nunca vou tirar esse ideal daí. Mas, de maneira inclusiva, para que não haja prejuízo, o prejuízo já está aí, né? Já não vão estar participando. Mas para que eles não percam o crédito, não fiquem com nota ruim, não reprovem na disciplina, para que eles tenham algum tipo de aproveitamento, e aí, lógico, eles não vão tirar 10. Né? Evidentemente, não vão tirar 10. Então, aqueles alunos com menor frequência já estão também perdendo ponto, tá? Mas vamos tentar ser inclusivos a ponto de recepcionar os trabalhos e pontuar ainda assim uma devolutiva para eles, tá? Puder passar esse recado, e a galerinha que não está vindo à aula, mas que pode assistir isso no outro momento, fica essa dica aí, tá? Fechou então, povo? Todo mundo já recebeu a presença? Fechou, professor. Show de bola, auxiliadora. Então tá, galera. Grande abraço a vocês, boa semana. Então a atividade assíncrona já está aí. Dê uma olhada a partir da página 31 lá, que fala sobre as fases do método estatístico. Vocês já estão aplicando. Isso que eu quero que vocês também percebam, tá? Vocês já estão dentro de algumas daquelas etapas, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau.